No programa de hoje, vamos exibir a última reportagem especial sobre as ações realizadas pelo Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA do MPRJ, a fim de garantir o abastecimento regular de água para toda a população fluminense. Você também vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça do MPRJ, o promotor de Justiça Virgílio Panagiotis Stavrides, sobre o trabalho do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro durante o período de pandemia do novo coronavírus. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. As redes sociais são um dos principais canais de interação do Ministério Público do Rio de Janeiro com a população fluminense. Vamos começar o programa de hoje acompanhando esse trabalho. As redes sociais do MPRJ destacam a campanha MPRJ Não Para, que mostra a atuação incessante da instituição, mesmo durante o período de quarentena. Os posts trazem depoimentos de servidores, promotores e procuradores que descrevem suas rotinas e contam como o trabalho vem sendo adaptado e realizado nestes últimos 3 meses para que a sociedade fluminense continue no pleno exercício de sua cidadania. MPRJ, o guardião dos direitos do cidadão. O jargão jurídico pode não ser entendido por aqueles que não fazem parte de áreas ligadas ao direito. Por isso, no quadro Juridiquês, vamos explicar um desses termos. Veja. Confira a seguinte notícia publicada no portal do MPRJ. MPRJ obtém na Justiça o recebimento de denúncia contra ex-secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Rio. Eles passam a ser réus no processo penal aberto no Tribunal de Justiça devido ao foro privilegiado de Áureo, que além de secretário de governo, é deputado estadual. Fonte MPRJ, 21 de dezembro de 2017. Foro privilegiado. Você sabe o que significa? Foro privilegiado é o nome popular do foro por prerrogativa de função, que consiste em prerrogativa concedida a determinadas autoridades públicas em razão da função desempenhada, que permite que elas sejam julgadas e processadas por órgão de maior graduação em caso de crimes comuns e de responsabilidade. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. Não saia daí, o MP Cidadão volta já! A água potável é um bem essencial à manutenção da vida e da saúde de todos nós, sendo direito de todo cidadão o acesso ao seu fornecimento. Com o intuito de garantir esse direito à população do Rio de Janeiro, o GAEMA do Ministério Público Estadual ajuizou 2 ações junto com a Defensoria Pública. Acompanhe a terceira e última reportagem da nossa série especial com o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do MPRJ. No mês em que comemoramos a Semana Mundial do Meio Ambiente, o MP Cidadão mostrou alguns destaques importantes do trabalho dos integrantes do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, GAEMA MPRJ,
durante a pandemia do coronavírus. Acompanhe agora a terceira parte da matéria sobre o trabalho do MPRJ na proteção ao meio ambiente e aos direitos de toda a população do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em trabalho conjunto com a Defensoria Pública, obteve na Justiça a garantia do abastecimento de água potável para toda a população estadual. O coordenador do GAEMA MPRJ, o promotor de justiça José Alexandre Maximino, falou ao MP Cidadão sobre o caso. No início do ano, nós tivemos um episódio da Geosmina em que os padrões de potabilidade da água, notadamente aqueles relacionados ao odor e ao sabor, implicaram em significativos distúrbios e transtornos para a população. Desde então, acompanhamos muito de perto a questão do abastecimento de água à população para garantir que seus parâmetros de potabilidade fossem atendidos pela Companhia Estadual de Água e Abastecimento, a SEDAI. Com a chegada o avanço do novo coronavírus, com a doença que traz Covid-19, nós nos preocupamos ainda mais, sabendo de antemão que boa parte da população, por relatos da mídia e de nossa ouvidoria, não tem acesso regular ao sistema de abastecimento de água. Com isso, num primeiro estágio, instauramos um inquérito civil muito antes até mesmo do avanço acentuado do novo coronavírus, para que pudéssemos monitorar de perto quais são as áreas da região metropolitana que estavam desprovidas desse serviço tão essencial no momento de contágio coletivo. E com isso também nos antecipamos, aproximando a nossa ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro com a ouvidoria da Defensoria Pública, para que pudéssemos, em conjunto, traçar o que chamamos de mapa do desabastecimento. O que seria esse mapa? Assim que o usuário, o consumidor, fizesse a reclamação no sistema de ouvidoria da Defensoria ou do MP, automaticamente, por um sistema de inteligência artificial, esses dados seriam georreferenciados num mapa, criando assim manchas do desabastecimento, ou seja, teríamos a visão clara e sistêmica de como isso estaria espacializado em nosso território, o problema da falta d'água. Felizmente, a Defensoria Pública encampou o nosso convite e fizemos esse mapa do desabastecimento com essas manchas, que inclusive gera relatórios, ou seja, nós conseguimos traçar uma evolução na linha do tempo sobre o quadro relacionado ao desabastecimento. Isso facilita muito a nossa atuação, isso dá uma racionalidade e um ganho de tempo, inclusive também permitindo que o judiciário tenha uma visão mais clara sobre o problema, uma vez que nós estamos colocando na base do território, como se fossem manchas, as áreas em que o problema se afigura mais acentuado, e isso obviamente facilita o tempo de resposta. Com essas ouvidorias conjugadas e com outros relatos, a partir de uma busca ativa feita pelas ouvidorias das comunidades e com matéria também da imprensa, inúmeras matérias da mídia divulgando o problema da água, ainda mais nesse momento de pandemia, nós oficiamos a companhia no bojo do inquérito civil para que apresentasse uma justificativa e principalmente uma solução para que no enfrentamento ao coronavírus e dada a importância da água para sua prevenção, toda a população tivesse em situação isonômica e igualitária condições de tutelar a sua saúde e tutelar a sua vida, consequentemente, no âmbito do contágio e da propagação do vírus, ou seja, a água como um elemento preventivo, conforme sistematicamente reiterado pelos especialistas no Brasil e no mundo. Então, salientando a importância da água para a prevenção do contágio e a necessidade, mais do que nunca, de se garantir um serviço de água em bases contínuas, oficiamos a companhia, porém a resposta que nos foi apresentada foi no sentido de que, enquanto mais de 20 caminhões-pipas, chegando a um total de 40, tivessem sido adquiridos, esses 40 caminhões-pipas alugados, eles buscavam atender o estado do Rio de Janeiro inteiro. E lembrando que a SEDAI presta serviço para mais de 60 municípios no nosso estado. Não ficou claro na resposta como a entrega e o serviço de caminhão-pipa é operacionalizado, o que para nós é fundamental. Igualmente, também não ficou claro
como plano de contingência da companhia, que até então, no início de março, né, e aí perdurando ao longo de todo esse mês, assim como abril, era um plano muito tímido, muito deficitário, segundo os especialistas, inclusive consultados, como o da Fiocruz. Então, era fundamental, e continua sendo, que um plano de contingência fosse apresentado para não só tutelar a saúde do trabalhador da companhia, obviamente que isso é de suma importância, como também prevendo ao longo do seu sistema de tratamento e distribuição da água todas as medidas de emergência e contingência necessárias à ininterruptibilidade do serviço, garantindo assim que todos pudessem ter acesso à água e tutelar a sua saúde. Como esse plano de contingência não nos foi apresentado nos moldes preconizados pelos especialistas, aqui eu cito os professores da Fiocruz, que por força de um termo de cooperação têm nos assessorado, tivemos que judicializar uma ação prevendo, e pedindo e buscando que esse plano de contingência fosse elaborado nos moldes preconizados pela Lei 11.445 de 2007, que é a Lei da Política Nacional de Saneamento, e contendo os elementos, segundo os professores da Fiocruz, e baseados inclusive na experiência da Organização das Nações Unidas e da OMS, da Organização Mundial de Saúde, contemplando a água como um direito humano essencial, ou seja, além de prevista na nossa Constituição de forma implícita no direito social do artigo 6º e no artigo 225, quando tratamos de segurança hídrica, estamos sim falando de segurança hídrica no momento de pandemia, se considerarmos que essas pessoas não podem ficar alijadas da água, uma extensa parcela da população, trouxemos esse argumento do direito humano à água para além do direito fundamental, para que esse plano contemplasse não só os consumidores formais e os usuários formais. Era preciso um olhar diferenciado nesse momento de pandemia e de emergência de saúde pública. É preciso que tanto o usuário formal quanto o usuário informal, como até mesmo aqueles que são considerados hipervulneráveis e muitas vezes esquecidos pelo poder público, e aí eu cito a imensa quantidade populacional, o contingente populacional dos moradores de rua de nossa cidade. Então foram propostas 2 ações civis públicas, uma para a capital e outra para a região metropolitana, para que, ao fim e a cabo, e aí eu vou resumir essas 2 ações, nós tivéssemos um plano de contingência que fosse exigido pelo poder concedente, aprovado pela agência reguladora, que é a AGENESA, e terceiro, executado pela companhia com transparência, publicidade e acompanhado de perto por o que chamamos de um comitê ou um gabinete de crise. E tanto o MP quanto a Defensoria se habilitaram e se colocaram à disposição da SEDAI para participar desse gabinete de crise, trazendo toda aquela experiência, e aí não foi à toa eu ter mencionado o caso da Josmina, porque no episódio da Josmina, os professores da Fiocruz que nos auxiliaram foram fundamentais para promover essa integração entre os órgãos. Nós estamos falando aqui de uma integração entre município, Estado, Instituto Rio Metrópole e SEDAI, tanto assim que esses 4 réus figuraram na ação, porque cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Então é importante, por isso exigimos, que o plano de contingência traga uma matriz de responsabilidade, que não seja um plano pro forma, ou seja, seja um plano palpável, seja um plano fiscalizável, dotado de resultado, de eficiência, de efetividade. E foi por essa razão, então, que demandamos e conseguimos no Judiciário uma decisão obrigando que todos os réus aqui citados, Estado do Rio de Janeiro, município, Instituto Rio Metrópole e SEDAI, apresentassem soluções no prazo de 5 dias para que nenhum morador da região, principalmente da capital, porque a ação nesse aspecto se limita à capital, embora em função de um outro processo movido pelo MP e pela Defensoria Pública, visando a região metropolitana inteira atendida pelo Sistema Guandu, nós estamos buscando junto aos réus a extensão dos efeitos dessa decisão, ou seja, se é fato que essa decisão do Tribunal de Justiça, atualmente, concedida monocraticamente por um relator, só vale para a capital, e o que ela determina? Serviço ininterrupto para as áreas formais e informais e colocação de caixas d'água, de reservatórios coletivos e pias coletivas, inclusive em equipamentos públicos, como escolas, hospitais, seja do município ou do estado, que sejam franqueados à população de rua para acesso à sua higienização.
Então buscamos que essa medida valha não só para a capital, como principalmente, em razão dessa segunda ação, para a região metropolitana inteira, a fim de que garanta-se a isonomia e a tutela da saúde de todos numa base isonômica e que todos, assim, mais uma vez, enfatizo, tenham acesso à água e possam se prevenir, né, na forma preconizada pelas autoridades de saúde pública. Obrigado, doutor José Alexandre Maximino. Nós, do MP Cidadão, vamos continuar acompanhando a atuação do GAEMA-MPRJ na garantia da prestação de serviços públicos essenciais ao saneamento básico, tanto no âmbito estadual quanto municipal. O MP Cidadão agora vai para um breve intervalo. Na volta, uma entrevista exclusiva com o chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, promotor de Justiça, Virgílio Stavrides. Não saia daí, o MP Cidadão volta já! Devido à pandemia do novo coronavírus, o MP Cidadão está passando por adaptações para continuar trazendo informação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para vocês. Hoje, nós contaremos com a participação do chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, o promotor de Justiça, Virgílio Panagiotis Stavrides. Doutor Virgílio, a atual gestão do MPRJ tem investido muito em tecnologia digital como forma de ampliar, dinamizar o contato com a sociedade nesse período de quarentena. Qual o impacto que o senhor vê desse investimento estratégico em tecnologia digital? Na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho atrás com relação a essa marca, né, na gestão digital. Ela tem início, mais precisamente, no ano de 2015, quando foi criado ali, quando houve o embrião da criação do MP em Mapas. Quando a ideia era criar um grande banco de dados que auxiliasse os membros no exercício da sua função com desempenho, com a possibilidade de obtenção de dados essencialmente abertos. E agora, no ano de 2019, realmente foi incluído como um marco e uma necessidade no nosso planejamento estratégico. Essa etapa de desenvolvimento ela foi primordial para o exercício das funções nesse período de afastamento, de quarentena, com relação principalmente ao sistema, o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que é utilizado na área meio, e o sistema Integra, que engloba 3 grandes vertentes. Engloba o Integra Judicial, no exercício de uma compatibilidade com o portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Integra Policial, que proporciona a integração com o sistema da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o Integra Extrajudicial para a nossa área extrajudicial, que se encontra ainda em desenvolvimento. Doutor Virgílio Stavrides, o senhor pode citar alguns dos principais investimentos do MPRJ nessa área de gestão digital? Temos algumas vertentes na utilização e na potencialização dessa gestão digital. A primeira delas é o MP em Mapas, que podemos definir como um dos maiores bancos de dados que existem hoje, preponderantemente com base em dados abertos, que são coletados na rede mundial de computadores, e através também de diversos convênios que realizamos com os mais diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, para que os dados nos sejam fornecidos diretamente. Esses dados eles servem para a realização de um trabalho de inteligência, preponderantemente aos órgãos de execução, mas também podendo ser utilizados pelos órgãos de administração, para a realização de um planejamento administrativo, a possibilidade de se realizar planos de investimento, ou seja, podemos defini-lo como um grande banco de dados que faz com que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tenha a possibilidade de realizar planejamentos e fundamentar
sua atuação pelos órgãos de execução. Também a contratação do pacote Office 365 da Microsoft, com diversas ferramentas. Uma delas podemos fazer referência aqui, que é a plataforma Teams, né? Plataforma de reuniões, muito utilizada nesse período. O armazenamento em nuvem também, que viabiliza hoje a realização de não tão grandes investimentos em equipamentos próprios do Ministério Público, gera uma facilitação no armazenamento de dados, considerando o exponencial crescimento de dados que devem ser guardados pela instituição. E eu queria crescer mais um nesse grupo, que seria a nossa plataforma de educação à distância. Nós temos uma plataforma de educação à distância gerida pelo Instituto de Educação Roberto Bernardi Barroso, e que não só para que realize cursos, mas também atualização, capacitação, que vem sendo muito bem feito nesse período de quarentena. Promotor, com a adoção do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, quais foram os principais ganhos, as vantagens, principalmente nos âmbitos processual e administrativo? O SEI, como se sabe, ele foi criado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Foi um sistema desenvolvido internamente e logo depois, apreciado e visto o seu sucesso, ele foi disseminado por diversos órgãos administrativos. Como no estado do Rio de Janeiro, podemos citar como exemplo todo o Poder Executivo, o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e nós. Fora do Estado do Rio, podemos fazer referência ao Conselho Nacional do Ministério Público também, que utiliza, além de diversos outros ramos do Poder Judiciário e também de Ministérios Públicos. O SEI se destina exclusivamente para a instauração e continuação de procedimentos administrativos internos, não aqueles ligados à atividade fim. Ele começou a ser implementado no Ministério Público do Rio de Janeiro em junho de 2018 e já vinha num crescente sendo disseminado em todas as áreas. Considerando esse período de quarentena, nós tivemos que realmente disseminá-lo por todas as áreas e acabamos por fazer isso. Ele é de suma importância para a continuação do funcionamento da instituição nesse período de pandemia e afastamento físico, né, dos órgãos de execução. Nesse período de pandemia, promotor, como é que a Procuradoria-Geral tem se organizado com outros setores do MPRJ para realizar as atividades ministeriais? Um dos instrumentos que reputo dos mais importantes para a continuação da nossa atividade é a plataforma Teams, que faz parte do pacote Office 365. O Teams é um instrumento que serviu de reunião de todos os membros integrantes da instituição no que se refere à troca de manifestações, troca de ideias, realização de reuniões. E ele acabou por demonstrar como ele torna a instituição produtiva. Nós hoje conseguimos fazer trabalhos, reuniões que antes demandariam agendamento, disponibilidade de agenda, deslocamento, atrasos em virtude da não chegada de pessoas, coisas que não existem na plataforma Teams. Então, esse eu posso definir talvez que seja um grande instrumento que viabilizou o funcionamento da instituição durante todo esse período de afastamento e de quarentena. E quais foram as medidas adotadas para que o ritmo do trabalho, o fluxo dos trabalhos continuasse? Logo no início, aliás, um pouco antes do início da pandemia, já havia sido iniciado o processo de distribuição dos novos notebooks aos membros. O notebook que acabara de ser adquirido, numa configuração muito boa, e ele começou a sua distribuição antes da pandemia e acabou por ser realizado durante a pandemia também. Em termos de equipamento físico, foi uma grande solução que viabilizou o nosso funcionamento. Outra solução tem sido a distribuição pela administração também de notebooks e desktops a servidores, colaboradores da instituição, para que também possam realizar seu trabalho à distância. Outra solução também que foi dada
de grande importância foi a viabilização do acesso remoto aos sistemas, ao equipamento do membro ou do servidor da instituição. A Secretaria-Geral da instituição tem um painel de atividades, ou seja, um levantamento de todas as ações do MPRJ, e foi constatado um aumento de produtividade durante esse regime especial de teletrabalho. Dentre as conquistas alcançadas nesse período de pandemia, quais o senhor acredita que permanecerão como um legado para a instituição? Ou seja, aquelas conquistas que serão adotadas para a organização futura das estruturas ministeriais. Uma das grandes conquistas na realização desse trabalho que vem sendo feito hoje à distância é a possibilidade de experimentar no caso concreto, a realização do trabalho à distância. Nós já temos um projeto piloto de teletrabalho, principalmente entre órgãos de assessoramento das procuradorias e promotorias de justiça. Mas essa realidade que nos foi apresentada hoje demonstrou que podemos ter casos de sucesso em muito mais áreas. Conseguimos experimentar através não só de diversos órgãos que puderam realizar esse trabalho à distância e com a mesma ou até produtividade maior. Esse realmente vai ser um grande legado para após essa época de pandemia. Acho que a instituição vai se aprofundar muito na ampliação da realização do trabalho à distância, nas mais diversas áreas, considerando os grandes resultados que foram obtidos no caso concreto, já que fomos forçados a realizar esse trabalho nessa determinada forma. Muito obrigado, doutor Virgílio. Vamos continuar falando sobre a gestão do MPRJ durante esse período de pandemia do coronavírus na próxima semana. Para rever este programa, fique ligado nas reprises aqui na TV Justiça. Para assistir aos programas anteriores, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Se você tiver dúvidas, sugestões ou críticas, envie para a gente pelo nosso e-mail ou comente em nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Não deixe de entrar em contato conosco. Nos vemos na semana que vem aqui na TV Justiça. Se cuide, um forte abraço e até mais!